As integrais impróprias têm esse nome porque são integrais em que alguma coisa não está muito, digamos, propriamente definida. Pode ser que a função não esteja bem definida em algum dos limites de integração, né, a ou b, então aqui, ou seja, a ou b pode não estar no domínio da função. Aqui, tipicamente, a gente vai estar lidando com assíntotas da função. Ou pode ser que algum dos limites de integração seja mais ou menos infinito. Esses vão dar os dois tipos de integrais impróprias. E em qualquer um desses dois casos, a gente vai ver a nossa integral como um limite de integrais. E tanto num caso quanto no outro, esses limites vão ser limites que envolvem infinito. Então, nesse vídeo, a gente vai fazer uma revisãozinha rápida mesmo, de limites no infinito. E a primeira coisa que eu quero lembrar é os limites da forma, limite quando t vai para infinito, de alguma constante dividido por uma potência de t, né? Se a gente lembra direito lá do cálculo 1, esses limites são sempre zero. E se a gente não lembra, é só pensar um pouquinho, né? Você está com uma constante dividido por uma potência de t, quando t vai para infinito ou para menos infinito, isso vai ficando cada vez mais ou perto de mais infinito ou menos infinito, ou seja, você está dividindo a por uma coisa cada vez maior. E uma consequência dessa propriedade, né, digamos, uma consequência desse resultado é essa segunda coisa, que diz que se eu estou com um quociente de polinômios e eu quero tomar o limite quando t vai para mais ou menos infinito, basta eu olhar para os termos de maior grau. Esse teorema, proposição, sei lá, segue do anterior. O mesmo vale se você está com um polinômio, ou seja, digamos assim, você está com um quociente de polinômios e embaixo é uma constante, né? Você pode pensar desse jeito. Também, quando você está com o limite de um polinômio com a variável indo para mais ou menos infinito, basta olhar o termo de maior grau. Outro resultado útil é o que a gente chama de regra de L'Hopital, né? Que fala de limites da forma zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Aí, no texto, está só como limite quando t vai para mais ou menos infinito, mas, na verdade, qualquer limite, né? Quando t pode ser um limite lateral, pode ser um limite, digamos, usual. De qualquer jeito, o que a regra de L'Hopital diz é que se esse limite é zero sobre zero ou infinito sobre infinito, ou seja, se tanto o termo de cima quanto o termo de baixo, né? Tanto o numerador quanto o denominador, vão ambos para zero ou ambos para mais ou menos infinito, a gente vê que esse limite pode ser obtido derivando em cima e embaixo, ou seja, o limite de f sobre g é igual ao limite de derivada de f sobre derivada de g. E por último, eu queria lembrar, essencialmente, na verdade, dos gráficos das funções exponencial de base E e logaritmo natural, né? Porque do gráfico a gente tira as informações dos limites que a gente quer. Então, do gráfico da exponencial, a gente tira que limite quando t vai para menos infinito da exponencial e elevado a t é zero, e quando t vai para mais infinito, esse limite é mais infinito. Da mesma forma, do gráfico do logaritmo natural, a gente tira também os limites quando t vai para mais ou menos infinito e também quando t vai para zero, né? Limite quando t vai para zero, bom, tanto pela direita quanto pela esquerda, a minha função está indo lá para baixo e esse limite é menos infinito. Tudo isso a gente consegue, se a gente lembra do gráfico, a gente lembra desses limites. E no próximo vídeo, então, a gente vai começar de fato a ver as integrais impróprias.